Fala aí, pessoal. Aqui é o JP e a gente vai dar sequência fazendo exercícios da apostila Eleva para terceiro curso de Química 3, apostila 2, capítulo 10. Capítulo que trata das funções orgânicas ácido carboxílico, haleto orgânico e sal orgânico. Vamos lá, então. Primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício contextualizado número 18, que diz o seguinte: entre os compostos a seguir, assinale o que, quando misturado com a água, produz solução capaz de conduzir a corrente elétrica, solução iônica, com maior intensidade. Cuidado aqui, tá bom? A dica tá justamente no que ele descreveu. Eu tenho que, quando misturar com água, produzir uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Para ter condução de corrente elétrica, lembrando um pouquinho lá das aulas de química geral, a gente tem que ter duas coisas. Ou você tem que ter mobilidade de elétrons ou mobilidade de íons. Ou seja, nos dois casos, preciso ter mobilidade de carga. Mobilidade de elétrons é quando você tem, por exemplo, uma ligação metálica. Então, os elétrons podem se movimentar, assim você tem a condução de energia elétrica. Mobilidade de íons. Então, uma possibilidade é quando você coloca o sal de cozinha na água. Esses íons que não tinham mobilidade no estado sólido, quando passam para o estado aquoso, eles podem se movimentar e assim conduzir corrente elétrica. Ok? A gente tem que analisar aqui nos compostos orgânicos qual deles tem a maior tendência a formar íons em água. Atenção aqui. Pelas funções que a gente tem aqui, né, se a gente analisar cada um dos compostos, nenhum deles tem ligação iônica. Todos eles têm ligações do tipo covalente. Compostos moleculares, ou seja, aqueles que têm ligação covalente, em geral não conduzem eletricidade em água, a não ser quando eu estou falando de ácidos, porque os ácidos em água sofrem ionização, ou seja, eles formam íons. Quais íons que eles formam? Formam o íon H+, e o ânion correspondente ao seu ácido. Assim, a gente tem que procurar aqui qual dessas substâncias tem o maior caráter ácido, porque é aquela que mais vai formar íons, ok? Então, se a gente analisa aqui, a gente chega na alternativa E. Temos aqui um ácido carboxílico, ok? Justamente essa é a alternativa correta. Olhando aqui as outras as substâncias, nós temos aqui, ó, função álcool e éter, função álcool, função cetona, função aldeído e álcool. Nenhuma dessas funções é tão ácida quanto a função ácido carboxílico, ok? Assim, se eu pego essas substâncias, a única capaz de conduzir eletricidade é a alternativa E, beleza? Agora nós vamos para o exercício número 19, que diz o seguinte: associe o composto orgânico à sua fórmula molecular. Então ele deu aqui fórmula molecular, as várias e os nomes dos compostos. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Vamos lá. A dica aqui nesse caso é justamente você analisar quais as funções orgânicas que você tem e ver pelo número de oxigênios e também de carbonos. Isso daí já vai dar uma grande ajuda na hora de você conseguir separar os compostos, caso você não saiba a fórmula de algum. Então, aqui convém você desenhar a fórmula deles e ir contando, tá certo? É isso que eu vou fazer aqui. Dos compostos que tem aqui, então vamos só lembrar, antes de eu mostrar a fórmula, as funções orgânicas que eu tenho. Então tem aqui, ó, função aldeído, função ácido carboxílico, função álcool, função cetona, função éster e função, aqui cuidado, tá? Ácido fênico é um nome comercial para o fenol, então tem a função fenol aqui, tá bom? Vamos lá. Os compostos são esses. Então, na hora que a gente conta aqui quantos carbonos, hidrogênios e os oxigênios, a gente já consegue diferenciar. Lembrando aqui, ó, benzaldeído, então tem aqui anel benzeno, ou seja, vai ter bastante carbonos aqui nas quantidades, assim como no ácido benzoico e lá no ácido fênico, tá? Os demais aqui que sobraram são todos com 4 carbonos. Então aqui, ó, but tem 4, álcool T butílico também 4, e aqui acetato de etila, então tem um pedaço com 2 e outro pedaço com 2, também 4 carbonos. Fazendo a correspondência, a gente chega aqui em 4, 6, 5, 1, 2, 3, ou seja, alternativa E, ok? Vale aqui para a gente relembrar algumas funções que a gente
às vezes pode ter esquecido ao longo desse caminho desse nosso estudo que ainda não foi concluído, tá? Mas eu chamo atenção aqui para o ácido fênico, que é o mais diferente de todos. Vamos lá. Agora, exercício número 20 da Unesp, exercício de segunda fase Unesp, é um exercício bem recente e, ultimamente, né, ao longo dos últimos anos, a Unesp sempre tem cobrado exercícios nesse estilo aqui. Então, vale a gente dar um foco nele. Considere os 4 compostos representados por suas fórmulas estruturais a seguir. Então, tenho aqui aspirina, glicina, alanina e vitamina A. Letra A. Dê o nome da função orgânica comum a todas as substâncias representadas e indique qual dessas substâncias é classificada como aromática. Então, cuidado, ele quer função orgânica comum a todas. Então, eu tenho aqui funções que são correspondentes a um ou a outro composto, mas eu tenho uma que é comum a todos. Vamos analisar aqui, ó. Tenho justamente essa função. Função ácido carboxílico. Eu tenho uma carboxila na ponta, C-O-OH. Então, justamente, a função comum é a função ácido carboxílico. Cuidado, porque a Unesp, como eu já disse para vocês, tem costume de perguntar mais de uma coisa por item. Então, aqui ele tem essa primeira parte, que pergunta a função, e tem agora a segunda parte da pergunta, que é indicar qual delas é aromática. Para ser aromática, tem que lembrar que eu tenho que ter na minha estrutura anel benzeno. A única estrutura aqui, dentre as opções que contém anel benzeno, é justamente a aspirina, tá? Então tá aqui, ó, o anel benzeno dela, que não está presente nas outras. Cuidado, aqui não é um anel benzeno. Então, a única aromática é a aspirina, ok? Então, respondemos aqui o item A com as suas 2 partes. Vamos lá, item B agora. Indique a substância que apresenta carbono quiral e a que apresenta menor solubilidade em água. Então, ele quer simplesmente que a gente indique. Carbono quiral, vamos lembrar o que é. Carbono quiral é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Pode ser o mesmo elemento ligado imediatamente, mas o grupo em si tem que ser diferente, tá? Então, a gente representa com um asterisco, justamente esse carbono quiral que ele me pede. Se eu olho os carbonos de todas as estruturas aqui, lembrando que tem que ser um carbono que faz 4 ligações simples. Então, me sobram aqui poucas opções. Justamente, o único vai ser esse daqui, esse carbono da alanina, tá? Então, ele está ligado aqui ao grupo carboxila, ao grupo amino, ao grupo metil e ainda tem um hidrogênio aqui que não está sendo mostrado. Então, esse carbono aqui é o carbono quiral. Beleza? Então, primeira parte, a substância com carbono quiral é a alanina. E por fim, substância que apresenta menor solubilidade em água. Aqui a gente tem que lembrar um pouquinho dos nossos conceitos que a gente já está estudando aqui. Então, eu comentei com vocês em aulas anteriores. Quanto mais grupos funcionais, mais polar a minha cadeia, ou seja, mais solúvel em água. Quanto maior a cadeia carbônica, mais apolar. Então, eu tenho que pesar esses 2 fatores. Analisando aqui, eu consigo perceber que aquela que tem maior cadeia carbônica comparado com os demais é justamente a vitamina A. Então, perceba aqui, ela tem uma parte que é polar, só que a parte apolar é muito maior, ela prevalece. Assim, ela tem a menor solubilidade em água. Pode ainda ser um pouquinho solúvel, mas dentre as opções é a menos solúvel. Então, é justamente por conta dessa região aqui, a vitamina A, ok? Para a gente fechar essa nossa aula, aliás, a gente tem ainda mais 2 exercícios. Vamos fazer agora do exercício número 23 de aprofundamento, que diz o seguinte. 3 compostos orgânicos, um ácido carboxílico, um álcool e um éter, apresentam massas molares iguais e com valor de 46 gramas por mol. A 25 graus Celsius e sob uma atmosfera de pressão, 2 deles são líquidos e o terceiro, isômero do álcool, é um gás. São dadas as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Letra A. Forneça as estruturas e os nomes dos compostos citados que são líquidos nas condições indicadas. Então, ó, ele falou que eu tenho um ácido carboxílico, um álcool e um éter. Para eu saber aqui qual que vai ser líquido e qual que vai ser gás, a gente tem que pensar assim, ó. Quais deles têm as interações mais fortes? Aqueles que tiverem as interações mais fortes
são justamente aqueles que vão precisar de mais energia para poder passar para outro estado físico. Assim, é mais comum eu encontrar ele, por exemplo, no estado líquido do que no estado gasoso, tá? Então, quanto mais energia eu tenho que dar, maior ponto de fusão e ebulição. Assim, se a gente compara aqui, das 3 opções, eu tenho que os compostos com maiores interações são o ácido carboxílico e o álcool, tá? Então, esses dois que vão ser líquidos à temperatura ambiente. Agora, vamos pensar aqui, ó. Ele falou, a única informação que ele me deu foi que a massa molar é 46 gramas por mol. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que ir tentando encaixar. Então, assim, qual que é a dica que eu dou para você, como ele deu apenas essa informação da massa molar? Lembra que você tem que ter o grupamento característico da função. Então, começa desenhando pelo menos o grupamento. Então, no caso do ácido carboxílico, desenha primeiro só a carboxila. E no caso do álcool, desenha o OH ligado no carbono saturado. E aí você vai, caso precise, você vai somando, né, a massa de cada elemento que você já colocou até inteirar 46. E se precisar, você vai acrescentando mais carbonos. Então começa com menos e vai testando. No ácido carboxílico, a gente já tem certeza que eu tenho um carbono, 2 oxigênios e um hidrogênio. Se eu vejo essa estrutura, então tá aqui os 3... Ele quer as fórmulas estruturais e os nomes, que são líquidos. Então, ó, aqui o ácido. Se eu desenho aqui o C dupla OH, que é característico do ácido carboxílico, tudo isso daqui, ó, só esse pedaço já me deu 45 gramas por mol a massa molar. Ou seja, como é 46, a ligação que falta é justamente só o hidrogênio. Esse composto aqui, ele pede então a fórmula e o nome. Tem um carbono só, como é um ácido carboxílico, eu tenho um ácido metanóico, ok? Agora, o nosso álcool. Então, o nosso álcool, ele tem ali o OH e eu coloquei mais um carbono. Só que eu percebo que com esse um carbono não é suficiente, eu tenho que colocar mais um carbono. Vamos contar aqui, ó. Eu tenho 2 carbonos, um oxigênio, 3 hidrogênios aqui, 2 aqui e mais um aqui. Então, ó, só aqui eu já tenho 17 na massa molar. 17 com mais um carbono vai dar 29, com mais os 2 hidrogênios, 31. Com mais esse carbono aqui, 43, com mais os 3 hidrogênios, 46. Também inteirou aqui a massa molar que ele me pediu. Esse álcool com 2 carbonos é o etanol. Então, tá aqui a primeira parte que ele pediu, fórmula estrutural e o nome dos compostos. Ele não pediu para você explicar porque são líquidos, mas lembrando aqui, tanto o ácido quanto o álcool fazem ligação de hidrogênio, né? Ponte de hidrogênio. Então, as interações são mais fortes do que no caso do éter, que não tem essas pontes de hidrogênio. Letra B agora, ele fala assim, identifique o composto que é um gás a 25 graus Celsius e sob 1 atmosfera de pressão. Explique por que, diferentemente do álcool, esse composto não é líquido nessas condições, apesar de apresentar a mesma massa molar. Então, a gente já descobriu que o nosso éter é o composto que é gasoso, tá certo? E ele falou aqui que tem a mesma massa molar. Então, quando eu vou desenhar o meu éter, eu preciso fazer o que aqui? Ele quer que eu explico. Eu preciso desenhar o éter, então, quando eu desenho, se eu coloco mais que essa quantidade aqui, passa dos 46, só tem essa possibilidade. Então, tem aqui, ó, um CH3, OCH3. Perceba que, diferente do álcool, aqui eu não tenho a ligação de hidrogênio. Por quê? Porque eu não tenho um H ligado diretamente no O, né, para poder causar aquele dipolo mais intenso. Então, o composto que é um gás é esse, é o éter, ok? Esse éter a gente já sabe da nome dele, então ele é o metoximetano. E por que ele vai ser gasoso ao invés de ser líquido? Justamente porque as interações entre as suas moléculas são mais fracas. Então, aqui eu tenho interações do tipo dipolo-dipolo, comparado com o caso do álcool, que eu tenho ponte de hidrogênio. Então, como a interação é mais fraca, ele tem menor ponto de ebulição, ok? Então, esse composto aqui é o metoximetano, beleza? Agora sim, o último exercício dessa aula, exercício da Unicamp, número 25. Ele fala assim, a expressão ômega 3 parece ter sido definitivamente incorporada ao vocabulário moderno. Ela se refere a ácidos orgânicos de cadeia longa encontrados em óleos de peixes marinhos. Já foi comprovado que essas substâncias protegem os esquimós da Groenlândia contra doenças cardiovasculares.
Surge daí o estímulo que hoje se faz para que as populações ocidentais incluam, pelo menos uma vez por semana, peixe no seu cardápio. Os ácidos eicosapentanoico, EPA, é um ácido graxo poliinsaturado do tipo ômega 3, podendo ser representado por C20, 2,5, ômega 3. Essa fórmula indica que a molécula dele possui 20 átomos de carbono e 5 duplas ligações e que a primeira dupla ligação localiza-se no carbono 3 da cadeia linear, enumerando-se a partir da extremidade oposta do radical carboxila. Então, ele te explicou o que significa essa notação aqui, você não precisava saber, tá? Mesmo que você saiba o que é um ácido graxo, vale essa informação aqui que ele trouxe nova para você no exercício, tá? Então, tá explicadinho aqui. Vamos lá, ele quer o quê? Represente uma fórmula estrutural possível do ácido graxo representado por C18, 2,3, ômega 3. Sabe-se que compostos orgânicos que contêm duplas ligações podem reagir com o iodo, I2, adicionando as duplas ligações. Então, primeira coisa que ele quer, justamente representar a fórmula estrutural desse ácido graxo. Então, só lembrando, aqui em cima, nesse exemplo, ele me indica o que? Esse C20, 2,5 ômega 3, são 20 carbonos com 5 duplas, começando a contar a partir do terceiro carbono, do final para o começo, né? Por isso que o ômega é a última letra do alfabeto grego. Aqui, o que eu tenho que desenhar? É um composto com 18 carbonos e que tem 3 duplas, começando a primeira dupla, né, do final para o começo, no terceiro carbono, por isso o ômega 3. Vamos lá. Então, quando eu vou desenhar, tá aqui a minha estrutura, tá? Então, tem 18 carbonos, tá todos eles aqui, tá? Contando até aqui o carbono da carboxila. E aí, aqui é o carbono 1, é o primeiro carbono, tá? Justamente por isso que a gente chama esse carbono aqui ao lado de carbono alfa. E começando lá do final, a gente tem o ômega, né? A última letra. Como é ômega 3, então tem aqui, carbono 1, 2, 3. Do final para o começo, esse é o carbono 3. Então, é aqui que tem a primeira dupla. Como ele disse que eu tenho apenas 3 duplas, né? Ele falou que eu tenho 3 duplas na minha cadeia do ácido graxo. Coloquei uma dupla aqui, intercalei com um carbono para colocar outra aqui e a outra aqui, tá? Geralmente, os ácidos graxos contêm duplas intercaladas, tá? Aquelas duplas alternadas, conjugadas que a gente já viu. Então, tá aqui o meu ácido, ele pediu uma das possibilidades, tá aqui uma delas. Letra B agora. Então, lembra que ele falou no finalzinho da A que os ácidos graxos reagem com o iodo, porque o iodo é adicionado nas duplas. Então, eu tenho I2, eu coloco um iodo em cada dupla. Ele fala assim, quantos mols de I2 reagem por completo com 5,56 gramas do ácido C18, 2,3, ômega 3 do item anterior. Então, justamente esse ácido. Aqui a gente tem um exercício de estequiometria, então vamos só lembrar. Ele me deu massa desse ácido graxo. Só que eu tenho aqui só a fórmula. Então, a primeira coisa é achar a massa molar dele. Então, quando eu conto aqui, né, eu quero saber quantos mols desse que reagem com a massa do ácido. Primeira coisa é descobrir a massa molar. Então, quando eu conto a fórmula molecular, eu tenho C18, H30, O2. Fazendo a massa molar, eu chego aqui em 287 gramas por mol. Ele falou para mim que cada dupla vai reagir com o I2. Então, para cada dupla que eu tenho no composto, eu vou precisar de 1 mol de I2. Assim, eu tenho 1 mol de ácido, né, esse ácido inteiro, vai consumir 3 mols de iodo. Assim, 1 mol, como ele me deu massa, eu tenho 287 gramas. Então, transforma de mol para massa, 287 gramas, eu uso 3 mols. Só que ele não me deu 287, ele me deu 5,56x. Perceba que estequiometria são 3 linhas. Primeira linha, leitura molar, que foi o que eu fiz, mol para mol. Segunda linha, adaptação. Então, eu tenho mol, eu vou usar massa, uso massa molar. Eu tenho mol, vou usar mol, repito a informação aqui. E agora eu só faço aqui a regra de 3 usando essas duas últimas linhas. Multiplicando em cruz, eu chego que o resultado é 0,058 mols de iodo. Beleza? Fechamos aqui a nossa aula do capítulo 10. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.